O livro dos sete selos é uma das passagens mais misteriosas e profundas do Apocalipse. O último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Essa seção das Escrituras é rica em simbolismo e profecias, e sua importância reside na revelação do plano divino para o fim dos tempos. Com o rompimento de cada um dos 7 anos, eventos cataclísmicos se desenrolam, avançando o plano de Deus para o julgamento e a redenção final da humanidade. O livro dos 7 selos aparece pela primeira vez no capítulo 5 do Apocalipse, quando João tem uma visão do céu e do trono de Deus. Ele vê um livro ou rolo selado com 7 selos em sua mão direita. Este livro representa o decreto divino para o futuro da humanidade, contendo tanto as especificações quanto a redenção. O número 7, que simboliza a plenitude e a perfeição nas Escrituras, ressalta que o plano de Deus é completo e perfeito. João descreve seu sofrimento ao ver que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro ou pensar de olhá-lo. Apocalipse 5, 3-4. Esse momento de tristeza simboliza a incapacidade da criação de redimir-se por conta própria. Nenhum ser humano, anjo ou criatura era capaz de iniciar o julgamento ou a redenção, deixando claro que esse papel caberia apenas ao Filho de Deus. É então que surge o Cordeiro, que é claramente identificado como Jesus Cristo, o Messias. João ouve um dos anciãos no céu dizer: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Apocalipse 5:5. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi são títulos messiânicos que conectam Jesus à linhagem real de Israel, associando-o diretamente às profecias do Antigo Testamento que precedem a vinda de um rei redentor. Quando João olha, ele vê o cordeiro que parecia ter sido morto, mas estava vivo. Um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, Apocalipse 5:6. A imagem do cordeiro com 7 chifres e 7 olhos representa sua plenitude de poder, os chifres, e de sabedoria, os olhos, confirmando sua soberania e autoridade para abrir o livro e revelar o destino da humanidade. Essa imagem do cordeiro é crucial para o entendimento teológico dos 7 selos. Ela mostra que o poder de Deus para julgar o mundo não se baseia apenas em sua justiça, mas também em sua misericórdia. O cordeiro que foi imolado por nós agora é o único digno de revelar e executar os eventos finais. Os 7 selos são, portanto, o início do processo de julgamento e redenção da criação. Cada selo que é rompido traz uma nova revelação, e com ela, uma manifestação do julgamento divino sobre a terra. No entanto, os selos não representam apenas destruição. Eles também revelam a soberania de Deus e seu controle sobre o destino da humanidade. Os selos não se limitam a eventos isolados. Eles estão interligados e fazem parte de um processo contínuo que culmina na restauração final do reino de Deus. Isso nos leva à compreensão de que os juízos descritos não são aleatórios, mas fazem parte de um plano maior, onde Deus está purificando a criação e preparando o caminho para o retorno glorioso de Cristo. É importante entender que o Apocalipse foi escrito em um contexto de perseguição extrema para os primeiros cristãos. O Império Romano via o cristianismo como uma ameaça à ordem social e política, e os cristãos muitas vezes enfrentavam tortura e morte por causa de sua fé. A mensagem de Apocalipse, especialmente dos 7 selos, foi uma forma de encorajamento para a igreja primitiva, mostrando que, apesar do sofrimento, Deus estava no controle da história, e a justiça final viria com o retorno de Cristo. Esse contexto é relevante porque os 7 selos não apenas descrevem eventos futuros, mas também trazem um colapso espiritual para aqueles que sofrem injustamente. Ao romper os selos, Cristo não apenas desencadeia julgamento, mas também abre a porta para a esperança da ressurreição e do reino vindouro, algo que as primeiras gerações de cristãos aguardavam com grande expectativa. Os 7 selos também estão profundamente enraizados nas profecias e imagens do Antigo Testamento.
O conceito de selos e rolos aparece em textos como o livro de Daniel, onde um rolo selado é interrompido até o tempo do fim. Daniel 12:4. Isso reforça a ideia de que o conteúdo do livro de Apocalipse fica oculto até o momento apropriado, quando Deus decidir revelá-lo. A imagem do Cordeiro também está profundamente ligada à tradição judaica dos sacrifícios, especialmente ao Cordeiro Pascal, que foi sacrificado para proteger os israelitas durante o Êxodo. Essa conexão é reforçada em Isaías 53, onde o servo sofredor é descrito como um cordeiro levado ao matadouro, prefigurando o sacrifício de Cristo. Quando o cordeiro abre os selos, ele está, portanto, manifesto tanto como juiz quanto como redentor, garantindo que o julgamento seja justo e que os crentes sejam protegidos. Os 7 selos seguem uma sequência específica, com cada selo abrindo um novo aspecto do julgamento divino sobre a terra. A progressão dos acontecimentos revela um aumento gradual no nível de destruição e julgamento, mas também prepara o cenário para a intervenção final de Deus. O livro dos 7 selos foca nos primeiros 4 selos, que, ao serem abertos, desencadeiam a visão dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Estes cavaleiros representam forças destrutivas que trarão caos e devastação à terra, preparando o cenário para os julgamentos divinos. A interpretação e o simbolismo por trás de cada cavaleiro foram debatidos ao longo dos séculos, mas existe um consenso geral de que eles simbolizam o avanço progressivo do julgamento de Deus sobre o mundo. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, João ouve um dos 4 seres viventes dizer em voz de trovão: "Venha!" E João vê um cavalo branco, cujo cavaleiro carrega um arco, e ele é dado uma coroa. Ele sai vencendo e para vencer. Esse cavaleiro tem sido interpretado de diferentes maneiras ao longo da história cristã. Algumas tradições o veem como uma representação de Cristo ou do Evangelho, citando o cavalo branco como símbolo de pureza e vitória, o que se alinha com a ideia de Cristo como o conquistador final. No entanto, a interpretação mais comum e consistente com o contexto dos selos é que esse cavaleiro representa uma falsa paz ou uma conquista enganosa, muitas vezes identificada como o Anticristo. Ele chega aparentemente trazendo vitória e domínio, mas sua intenção é corrupção e destruição. O arco que ele carrega sugere poder militar, mas o texto não menciona flechas, possivelmente simbolizando uma conquista sem guerra imediata, uma falsa promessa de paz. No contexto profético, isso pode estar relacionado a passagens como Daniel 9:27, que fala de um líder que fará um pacto firme com muitos, mas que trará destruição. Essa conquista inicial pode ser entendida como o prelúdio de uma desordem mundial, onde uma liderança engana as nações antes do verdadeiro julgamento de Deus. Com o rompimento do segundo selo, João vê um cavalo vermelho, cujo cavaleiro está autorizado a tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem umas às outras. Ele também carrega uma grande espada, símbolo da guerra. Esse cavaleiro é geralmente interpretado como uma personificação da guerra e da violência generalizada. A paz retirada da terra resulta em conflitos globais e na quebra de qualquer ordem que possa ter existido, após a falsa paz trazida pelo cavaleiro anterior. A cor vermelha simboliza o sangue derramado, e a espada representa o poder de trazer morte em longa escala. O paralelo profético pode ser traçado a passagens como Mateus 24, 6-7, onde Jesus alerta sobre guerras e rumores de guerra como sinais dos últimos dias. Além disso, o profeta Jeremias 25, 15-17, fala sobre a taça do vinho da ira de Deus, que fará com que as nações lutem entre si. O cavaleiro do cavalo vermelho é a personificação desses julgamentos de guerra e violência, uma consequência direta do pecado e da rebelião das nações contra Deus. Quando o cordeiro abre o terceiro selo, João vê um cavalo preto e seu cavaleiro segura uma balança em sua mão. Ouve-se uma voz dizer: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário.
e não danifique o azeite e o vinho. Este cavaleiro simboliza a fome e a escassez. A balança em sua mão indica a necessidade de racionamento de alimentos, e a menção dos preços sugere uma inflação extrema, onde uma medida comum de trigo, que seria suficiente para um dia de sustento, custa um dia inteiro de salário. A cevada, um grão de qualidade inferior, também é vendida a preços inflacionados, diminuindo que até os alimentos básicos se tornarão escassos. Curiosamente, a ordem de não danificar o azeite e o vinho pode simbolizar que as classes mais ricas ou alguns recursos de luxo não serão afetados, enquanto o restante da população sofrerá com a fome. Esse cenário é um reflexo da injustiça social e econômica, onde os pobres são mais gravemente afetados pelos julgamentos, enquanto os ricos parecem inicialmente preservados. Profeticamente, essa imagem é compatível com passagens como Ezequiel 4:16-17, onde Deus diz ao profeta que ele cortará o sustento do pão em Jerusalém, forçando o povo a comer racionado. Também, em Mateus 24:7, Jesus menciona que a fome será um sinal dos tempos finais. Assim, o cavaleiro do cavalo preto traz uma continuação do julgamento de Deus, manifestada na quebra das economias e no sofrimento global. Com a abertura do quarto selo, João vê um cavalo de cor amarelo esverdeado e seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue de perto. A eles é dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, peste e por meio das feras da terra. Este último cavaleiro é o mais devastador, pois combina a totalidade dos juízos anteriores. A cor do cavalo, descrita como uma tonalidade entre o amarelo e o verde, evoca a aparência da conclusão, simbolizando a própria morte. O cavaleiro, identificado como Morte, é seguido pelo Inferno, ou Hades, o lugar dos mortos, reforçando o caráter final e irrevogável de sua missão. Esse cavaleiro traz consigo uma série de calamidades: guerra, espada, fome, pestilência e até ataques de feras selvagens. Seu alcance é global, mas limitado a 1/4 da terra, o que implica que o julgamento ainda está em andamento e o pior está por vir. Aqui, podemos traçar paralelos com Ezequiel 14:21, onde Deus fala dos 4 juízos que ele traria sobre Jerusalém: espada, fome, feras selvagens e pestilência, como vingança pelos pecados. Da mesma forma, em Levítico 26, 21-26, vemos que Deus prometeu multiplicar os castigos contra Israel se o povo persistisse em seu pecado. Os 4 cavaleiros são um claro reflexo do julgamento de Deus sobre a terra, desencadeado pela rebeldia contínua da humanidade. Eles representam fases de destruição progressiva que começam com a falsa paz e terminam na morte em massa. Cada cavaleiro é um passo no processo de purificação do mundo, à medida que Deus vai desnudando as consequências do pecado e preparando o caminho para a redenção final. Para a Igreja, os 4 primeiros selos trazem uma mensagem dupla, de advertência e de esperança. Eles alertam sobre os juízos vindouros, mostrando que a humanidade, em sua recusa em se submeter ao governo de Deus, enfrentará a destruição. No entanto, também revelaram que Cristo, o Cordeiro, não está no controle e que esses eventos fazem parte de um plano maior de redenção. Para os fiéis, há a promessa de que, apesar das tribulações, o reino de Deus será estabelecido e a justiça prevalecerá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são, portanto, uma lembrança vívida de que o tempo da misericórdia e do arrependimento é limitado e que o julgamento divino é inevitável. Eles preparam o cenário para os eventos que se seguirão, à medida que as selos restantes são rompidas e os julgamentos finais de Deus são revelados. Com o rompimento do 5º selo, o foco dos eventos proféticos muda dos julgamentos financeiros e globais para uma visão mais espiritual. Aqui, a narrativa de Apocalipse nos leva para uma cena celestial, revelando o clamor dos mártires, aqueles que foram mortos por causa de sua fé e testemunho.
Esse momento nos mostra o contraste entre o julgamento divino que se desenrola na terra e a justiça eterna que se prepara no céu para aqueles que deram suas vidas em fidelidade a Deus. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, João vê sob o altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essas almas clamam em alta voz: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Os mártires são vistos sob o altar, uma referência simbólica ao altar de sacrifícios no templo judaico, onde o sangue dos sacrifícios foi derramado. Isso sugere que a morte deles é vista como um sacrifício oferecido a Deus. O clamor dos mártires não é por vingança pessoal, mas por justiça divina. Eles pedem que Deus intervenha e traga justiça sobre aqueles que os perseguiram e mataram por causa de sua fé. O contexto bíblico do quinto selo também ressoa com passagens do Antigo Testamento que fala do sangue dos inocentes clamando a Deus, como o sangue de Abel em Gênesis 4:10. Além disso, em Salmos 79:10, vemos o mesmo clamor por justiça. Porque diriam as nações: Onde está o seu Deus? Seja notório entre as nações, à nossa vista, a vingança pelo sangue dos teus servos que foi derramado. Os mártires são instruídos a descansar por um pouco mais de tempo, até que o número completo de seus companheiros e irmãos, que também tiveram de ser mortos, fosse completado. Isso indica que a perseguição e o martírio continuarão durante o período de tribulação, até que todos aqueles designados para dar suas vidas por Cristo tenham cumprido seu destino. Essa resposta aponta para o tempo perfeito de Deus. Embora os mártires clamem por justiça, a intervenção divina virá no momento certo, quando o plano de redenção estiver completamente revelado. Isso lembra aos crentes que Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo, mas que tudo faz parte de um propósito maior, muitas vezes incompreensível à perspectiva humana. Além disso, a promessa de vestes brancas para os mártires simboliza a pureza e a vitória. Em Apocalipse 7:16, é dito que os santos lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A cor branca é frequentemente associada à retidão e ao estado glorificado dos santos, indicando que, apesar de sua morte terrena, os mártires agora estão unidos pela vitória celestial de Cristo. O tema do martírio está presente em toda a Bíblia, especialmente nos profetas e nos ensinamentos de Jesus. Muitos profetas do Antigo Testamento sobreviveram por causa de sua fidelidade à palavra de Deus. Jeremias, por exemplo, foi preso e maltratado por sua mensagem de julgamento contra Judá. Jeremias 37, 11-16. Isaías, de acordo com a tradição judaica, foi martirizado por serragem. Esses exemplos mostram que a fidelidade a Deus sempre foi acompanhada por oposição e sofrimento. Nos evangelhos, Jesus alerta seus seguidores sobre o custo do discipulado. Em Mateus 24, 9-10, ele diz: Então vos hão de entregar para serdes afligidos e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui, Jesus prepara seus discípulos para o fato de que seguir a ele envolverá sofrimento e até a morte. Mas também promete que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. O quinto selo, portanto, está diretamente relacionado a esses ensinamentos, pois revela que o martírio por causa da fé é uma realidade contínua na história da Igreja. Os mártires são aqueles que pagaram o preço mais alto por sua lealdade a Cristo e agora clamam por justiça. O paralelo com os profetas e com as palavras de Jesus reforça a ideia de que o sofrimento terreno dos crentes será seguido pela glória celestial. Para a Igreja, o quinto selo traz uma mensagem de esperança em meio ao sofrimento. Ele lembra os crentes de que, embora possa enfrentar perseguições e até martírio, Deus vê e valoriza seus sacrifícios. A morte física, longe de ser o fim, é vista como um sacrifício agradável a Deus, e os mártires recebem sua recompensa na presença divina. Além disso, o quinto selo destaca a importância da perseverança na fé.
Aqueles que sustentam o testemunho de Cristo, mesmo até a morte, são honrados. Isso serve como um encorajamento para a igreja permanecer firme, mesmo quando o mundo ao seu redor se tornar hostil. A promessa de vestes brancas e a garantia de justiça divina trazem conforto aos que sofrem por causa de sua fé. Com a abertura do sexto selo, entramos em um dos momentos mais dramáticos de Apocalipse. Este selo marca o início de eventos cataclísmicos que afetam tanto a terra quanto os céus, trazendo à tona a magnitude do juízo de Deus sobre a humanidade. Enquanto os selos anteriores lidavam com guerra, fome, morte e o martírio dos santos, o sexto selo introduz um período de perturbação cósmica que precede diretamente o julgamento final. O cenário é de tal magnitude que provoca terror em todas as camadas da sociedade, desde reis e governantes até os mais humildes, todos buscando desesperadamente escapar da ira de Deus. Quando o sexto selo é aberto, João descreveu uma série de aparências assustadoras e sobrenaturais que envolvem a terra e os céus. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caiu sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Apocalipse 6:12 a 14. Este é um dos momentos mais poderosos de toda a narrativa apocalíptica, um ponto de virada que anuncia a iminência do juízo final. Os eventos descritos, terremotos massivos, o escurecimento do sol, a lua se transformando em sangue e estrelas caindo, são imagens que evocam um sentimento de destruição global e caos total. Esses sinais cósmicos não são novos na literatura profética. Eles já foram preditos por diversos profetas do Antigo Testamento e, mais notavelmente, por Jesus em seus discursos sobre o fim dos tempos. Isaías, por exemplo, descrito em Isaías 13:10. Um cenário semelhante ao falar do dia do Senhor. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não brilhará com a sua luz. Joel também profetizou: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. As perturbações cósmicas são símbolos da desconstrução da ordem natural criada por Deus. Um sinal de que o mundo, como conhecemos, está à beira de uma transformação final e irrevogável. O sol escurecendo e a lua se tornando como sangue representam a perda de luz e esperança para os ímpios, enquanto as estrelas caindo simbolizam a queda de grandes potências ou figuras proeminentes, como alguns estudos sugerem que estrelas podem representar anjos ou líderes. O terremoto que desloca montes e ilhas indica uma mudança radical e física no próprio planeta, representando a totalidade do impacto do juízo de Deus sobre a criação. Esse tipo de linguagem apocalíptica não deve ser tomada meramente como poética ou simbólica. Ela também pode apontar para eventos literários que acompanharão o fim dos tempos, sinais físicos que servirão como um prenúncio inconfundível do iminente retorno de Cristo. Jesus, no sermão profético de Mateus 24, 29 a 30, já havia predito esses sinais. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A resposta da humanidade aos sinais do sexto selo é de puro terror. João descreve que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles clamam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui não há distinção entre classes sociais ou status.
Todos são igualmente aterrorizados pela presença do Cordeiro e pelo julgamento iminente. A linguagem aqui é intensa e evocativa, revelando o desespero de uma humanidade que finalmente cancelou a ira de Deus e a inevitabilidade de seu julgamento. Mesmo aqueles que antes ocupavam posições de poder e influência, agora procuram se esconder, percebendo que nenhum recurso humano pode salvá-los da justiça divina. Esse medo é um cumprimento direto das profecias anteriores, como as de Isaías 2:21, que também fala das pessoas correndo para cavernas e fendas nas rochas por medo da glória e majestade de Deus, quando ele se levanta para sacudir a terra. Os sinais cósmicos e a realidade da humanidade diante da justiça de Deus são temas recorrentes nos profetas do Antigo Testamento e nas palavras de Jesus. Como considerado, Isaías, Joel e Jesus em Mateus 24, todos falaram de tais eventos apocalípticos. O que Apocalipse faz é unir essas imagens em um único panorama profético, mostrando que o tempo da paciência de Deus com a humanidade está acabando e que o juízo é iminente. No Antigo Testamento, o dia do Senhor é muitas vezes descrito como um tempo de escuridão, de justiça e de terror. O livro de Sofonias, por exemplo, refere-se ao dia do Senhor como um dia de ira, um dia de angústia e aflição, um dia de ruína e devastação. Sofonias 1:15. Joel 2 também usa linguagem semelhante para descrever o grande e terrível dia do Senhor. Esses paralelos indicam que o sexto selo não é um evento isolado, mas parte de uma continuidade das advertências de Deus ao longo das Escrituras sobre o juízo final. Para a Igreja de Cristo, o sexto selo é uma chamada à vigilância. Ele revela que, antes do retorno de Cristo, haverá sinais claros e inconfundíveis de que o juízo final está próximo. Os crentes são anunciados a não serem pegos desprevenidos, mas devem estar preparados para esses tempos difíceis. Assim como Jesus anuncia seus discípulos em Lucas 21:28. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam as cabeças, porque está próxima a sua redenção. O sexto selo também reforça a soberania de Deus sobre toda a criação. O escurecimento do sol, a queda das estrelas e a destruição de montes e ilhas mostram que Deus tem o poder de desmantelar a ordem criada, trazendo caos ao cosmos em sua justiça. Para a Igreja, isso significa que, embora o mundo pareça desmoronar, há um propósito divino em cada um desses eventos, e a vitória final pertence ao Cordeiro. Por fim, o sexto selo destaca a iminência do retorno de Cristo. Para aqueles que pertencem a Ele, esses eventos são um sinal de esperança, pois indicam que o tempo de redenção e justiça está chegando. Para os ímpios, no entanto, o sexto selo traz o terror da ira de Deus. A Igreja deve, portanto, proclamar o Evangelho com urgência, chamar as pessoas ao arrependimento antes que o grande dia da ira chegue e seja tarde demais. Com a abertura do sétimo selo, a narrativa do Apocalipse alcança um momento culminante que simboliza a transição entre os julgamentos do passado e os eventos que se seguirão. O sétimo selo é particularmente significativo, pois marca a conclusão dos 7 selos e introduz um novo ciclo de juízos que ocorrerão sob as trombetas. Este selo é um divisor de águas que ressalta tanto a intensidade do juízo divino, quanto a profunda reverência que os céus têm diante da majestade de Deus. Ao abrir o sétimo selo, João descreveu um silêncio profundo que dura por cerca de meia hora. E tendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 8:1. Este silêncio é altamente simbólico e carrega um peso significativo, refletindo a seriedade do que está prestes a ocorrer. O céu, que antes estava repleto de entusiasmo e louvor, agora é envolto em silêncio, indicando uma pausa para a contemplação e a preparação para os juízos vindouros. O silêncio pode ser interpretado de várias maneiras: reverência e temor. A ideia de silêncio no céu pode simbolizar a reverência diante da iminente manifestação da justiça de Deus.
Os seres celestiais que muitas vezes louvam e glorificam a Deus parecem ser levados à contemplação e ao temor diante da gravidade da situação. Esse silêncio serve como um aviso de que algo monumental e assustador está prestes a acontecer. Intensidade do juízo. O silêncio também pode fornecer a intensidade e a importância dos eventos que se seguirão. Assim como nos momentos críticos da história bíblica, onde Deus se prepara para agir, o silêncio pode representar a expectativa de um grande ato de justiça. Um chamado à oração. Em um sentido prático, esse silêncio pode simbolizar um momento de oração. Quando os céus se calam, pode ser um convite para que a igreja se envolva em intercessão. Isso se alinha com a natureza do clamor dos santos, que é uma constante nos escritos apocalípticos. Após o silêncio, João descreve a cena de um anjo que se aproxima com um incensário de ouro e oferece as orações dos santos sobre o altar. E outro anjo veio e se colocou diante do altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Apocalipse 8, 3 a 4. Este ritual é uma representação poderosa da intercessão e do clamor dos santos, indicando que as orações não são apenas uma atividade espiritual, mas têm um papel significativo no plano divino. Esse ato simboliza a importância da oração. As orações dos santos são levadas diante de Deus, mostrando que Ele ouve e valoriza cada clamor. Isto reforça a ideia de que a oração tem um impacto no céu e, consequentemente, na terra. É um lembrete de que, mesmo em tempos de juízo, Deus se preocupa com o que seu povo está passando. O papel dos santos. Os santos, representando a igreja, são ativos na intercessão, mostrando que a comunidade de crentes tem uma responsabilidade em clamar a Deus pela justiça e pela misericórdia. A conexão entre as orações e a ação divina é inegável. As orações dos santos podem preceder e até mesmo provocar a ação de Deus. Um vislumbre da esperança. Este ato também sugere um vislumbre de esperança, pois a intercessão está intimamente ligada à expectativa de que Deus responderá. Mesmo diante da justiça, há um chamado para a esperança e a confiança na fidelidade de Deus. Após a oferta das orações, o anjo enche o incensário com fogo do altar e lança sobre a terra, resultando em trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. E tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto. Apocalipse 8:5. Esta ação marca o início de uma série de juízos conhecidos como as trombetas, que darão sequência ao juízo dos selos. A relação entre o silêncio, a intercessão e a justiça é notável. A representação do silêncio, a preparação para o que está por vir, enquanto a oferta das orações dos santos sugere que o juízo de Deus não é apenas um ato de retribuição, mas também uma resposta ao clamor de seu povo. O fogo do altar, que é um símbolo de purificação e julgamento, é lançado sobre a terra, sinalizando que o tempo de espera está chegando ao fim e que a manifestação do juízo de Deus está em andamento. O tema do silêncio e da oração também aparece em outros lugares das Escrituras. Em Sofonias 1:7, por exemplo, Deus convoca um silêncio para o dia do Senhor. Silenciai diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. A reverência diante do juízo de Deus é um tema recorrente nas profecias, refletindo a seriedade dos acontecimentos que se aproximam. Além disso, em Lucas 18:7-8, Jesus fala sobre a importância da oração, afirmando que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. A conexão entre a oração e o juízo é uma constante nas Escrituras, onde Deus ouve o clamor de seu povo e responde com ação. O sétimo selo e a introdução das trombetas são cruciais para a igreja, pois ressaltam a importância da intercessão e da vigilância.
A igreja é chamada a orar incessantemente, não apenas por suas próprias necessidades, mas também pela justiça e pela vinda do reino de Deus. Este é um lembrete de que, mesmo em meio ao juízo, Deus está trabalhando e respondendo às orações de seu povo. O silêncio no céu serve como um convite para a reflexão e preparação, tanto individual quanto coletivo. A igreja deve estar pronta para enfrentar os desafios que virão, mantendo-se firme na fé e na oração. Isso implica um compromisso de ser uma voz de esperança e intercessão em um mundo que enfrenta decisões iminentes. Por fim, o sétimo selo e a oferta das orações enfatizam que, embora o juízo de Deus seja resultado, sempre há um espaço para a graça e a intercessão. As intercessões dos santos e a ação de Deus são entrelaçadas em um ciclo contínuo de graça e juízo, onde o clamor humano tem um papel fundamental na revelação do plano divino. A igreja é chamada a estar atenta, orando e se preparando para o que está por vir, ao mesmo tempo em que mantém a esperança no retorno glorioso de Cristo.